Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então a mais uma aula de Obreiros da Vida Eterna. Tudo bem, hoje é a nossa 10ª aula e nós vamos estudar o capítulo 10, que se chama Fogo Purificador. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. E gente, esse capítulo ele é tão interessante porque eu particularmente não vi em outra obra espírita algo falando sobre esse fogo purificador. Só vi realmente nessa obra de André Luiz. E é um recurso que a espiritualidade tem, tão interessante, e a gente vai entender melhor ao longo dessa aula. Vocês sabem que a Zenóbia, a diretora da Casa Transitória de Fabiano, ela já tinha feito uma convocação para os sofredores que estavam ali naquela região trevosa, para aqueles que estivessem verdadeiramente arrependidos, que fossem até lá, que fossem até a casa de Fabiano, e os que estivessem verdadeiramente arrependidos iam conseguir entrar e receber ajuda. Ela já tinha feito esse alerta, a gente viu isso em outras aulas. Muito bem. Tá. Depois que eles ajudaram o Padre Domênico, fizeram esse alerta para os demais sofredores, retornaram para a Casa Fabiano de Cristo. A gente viu até o caso do Gotuso, né? Um caso interessantíssimo, a gente viu isso na aula passada. O Gotuso era um trabalhador ali daquela casa e guardava uma mágoa muito intensa de algo que tinha acontecido na última vida dele, na última encarnação, em relação à esposa, ao primo, e ele recebeu um alerta da mãe. Todo mundo presenciou isso, ele recebendo um alerta da mãe que ele precisava perdoar, precisava esquecer e precisaria, no caso, reencarnar para resolver essa situação. Ele concorda e aí reencarnaria. Muito bem, depois dessa situação com o Gotuso, no dia seguinte, começaram os preparativos para a casa se locomover. Era uma casa transitória. Ela era transitória por causa disso. Ela não ficava no mesmo local sempre. Sim, era uma região, era uma casa de auxílio que sempre estaria em regiões difíceis, em regiões das trevas, mas em regiões diferentes. E quando que essa casa se locomovia? Quando ela mudava de lugar? Quando o fogo purificador passaria. Porque ela não poderia estar ali na hora que o fogo passasse. Teriam, com certeza, vários problemas. Então, gente, estava chegando a hora desse fogo passar. Então, começaram os preparativos para a mudança de ambiente. André observa uma grande movimentação. Cada um tinha... Era uma atividade que eles já estavam acostumados, não era a primeira vez que isso acontecia, mas ela demandava realmente muitos recursos, muita atenção, velocidade no que fosse fazer. Cada um tinha a sua tarefa. Tinha aqueles que iam estar responsáveis ali pelos motores, para poder levar a casa para outro local. Aqueles que estariam nas linhas de defesa. Por quê? Porque iam vir, né, muitos sofredores até as portas ali da instituição, alguns arrependidos, outros não. André foi convocado a ficar bem na linha de frente, linha de frente ali da casa. Ele observa que a casa ela contava com uma espécie de muro, não era um muro muito alto, mas ele era bem extenso, envolvendo toda a casa. Era constituído de uma matéria bem negra, os muros, tá? E emitiam raios que alcançavam até 5 metros. Era uma linha de defesa mesmo, para aqueles que quiserem, que porventura quisessem adentrar para causar alguma algazarra, não conseguissem. Então era uma linha de defesa mesmo. Então André fica lá, ele fica posicionado. Eles sabiam que iam chegar muitos sofredores. Então André, junto com Jerônimo, a Luciana, o padre Jerônimo, o padre Hipólito, o Jerônimo e a Luciana, eles estariam lá junto com outros trabalhadores. E aí,
o que acontece? André observou o primeiro raio de fogo. Gente, esse fogo purificador, ele desintegrava a matéria densa. Vamos pensar nas trevas. As trevas, junto com aquela energia dos que lá habitavam, que eram em sua, praticamente totalidade, pessoas desequilibradas, os pensamentos deles se uniam e faziam com que aquela treva ficasse cada vez mais densa. Cada vez mais densa. E aí, cada vez que eles emitissem pensamentos angustiosos, aquela treva ia ficando mais densa. Vamos pensar numa fumaça, né? Eu tô aqui com... Eu sozinha aqui acendi um fogo, botei fogo num papel. Vai vir aquela fumaça no ambiente que eu tô. Vou me juntar com mais duas, cada um com seu fogo, e de repente fica completamente cheio de fumaça. Vocês conseguem visualizar isso? A mesma coisa ali com aquela região trevosa. Então chegou num ponto em que aquele ambiente, aquela parte ali, aquela localidade, a treva estava tão densa que era necessário um recurso, no caso, o fogo purificador, para ir desintegrando essa treva densa que vinha dos pensamentos dos que estavam ali. Então, esse recurso, essa ferramenta, ela vinha no sentido de deixar a treva menos densa. Não sei se tá ficando claro, mas qualquer dúvida vocês me mandem aí por e-mail, tá? Vou tentar deixar o mais claro possível. Então, gente, André observou o primeiro raio. Ele fala que era parecido... Sabe quando chove muito e tem uma tempestade e tem aqueles raios? Ele fala que era tipo isso, só que o raio caía no chão e era um raio muito... como se fosse colocado num local exatamente onde ele tem que ficar. Não era uma coisa aleatória, igual os raios que a gente tem aqui nas tempestades. Era um raio muito fixo. E ele observou o primeiro raio lá longe. Então ele vê aquela claridade que vai até o chão e volta. E ele diz que era um barulho tão alto. Aí vem de novo o raio. E ele fala que os raios, eles não se limitavam ao chão. Eles entravam, no chão. Ele entrava assim para as furnas mais obscuras que estivessem ali. E o chão tremia de tão longe que eles entravam, esse fogo. E André é engraçado, ele nunca tinha presenciado algo assim e ele fica muito tenso. Ele fica nervoso, mesmo sabendo que, claro, eles estavam acostumados, a Zenobia estava no comando. Ele fala que era uma paisagem que dava medo. Era muito barulho. E ele via como se fosse uma queimada lá longe. Como se fosse uma floresta queimando mesmo. Era um fogo. E aí o raio cada vez caindo mais perto de onde eles estavam. Então, estava tudo programado para voar a qualquer momento. Com isso, chegam os sofredores. Porque eles perceberam também que o fogo estava chegando. E aí eles vão até a entrada da instituição e falam, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar. O fogo vai consumir a gente. Deixa a gente entrar, vamos entrar. E aí, André, ele ficou assim, como é que a gente vai saber? Perguntou pro Jerônimo, né? Como é que a gente vai saber quem tá realmente arrependido e quem não tá? E Jerônimo disse que aqueles que estivessem verdadeiramente arrependidos iam apresentar uma faixa de luz ao redor da cabeça, do corpo, enfim. E aqueles que não estivessem, que estavam com medo do fogo mesmo, mas na verdade queriam entrar e causar bagunça
na Casa Fabiana de Cristo, eles iam estar envolvidos em nuvens escuras. E aí a André falou, muito bem, aí fica tranquilo de identificar. Chegou aquela multidão na porta. Pelo amor de Deus, socorro, deixa a gente entrar. E André vê que todos estavam envolvidos em nuvens escuras. Nenhum estava verdadeiramente arrependido. E André observa, inclusive, estava bem na frente, um dos verdugos que ele tinha observado quando Padre Hipólito e Zenóbia conversavam diante daquele abismo com pessoas soterradas. Um dos verdugos que estavam lá falando ironias, chicoteando os sofredores. Um deles estava lá, falando para deixar ele entrar, que ele estava arrependido, que tinha sido pecador, mas que ele queria uma nova chance. Só que ele estava todo envolvido nessas nuvens negras. E Luciana, que era clarividente, ela se aproxima e fala, meu Deus, a mente desse homem é um turbilhão de maldade. Ele quer, na verdade, entrar aqui e tomar a frente, comandar e se apossar da casa. E ela ia continuar falando os planos dele. Quando Jerônimo dá uma olhada, ela se cala. E aí, essa multidão que cada vez ia aumentando, percebendo que não iam deixar eles entrarem, falaram, vamos tomar a casa à força. Vamos tomar a casa à força. E tentaram entrar, só que tinha aquele muro com os raios que não deixavam eles entrar. Só que foi aumentando. E André ficou, meu Deus, cadê o pessoal que tá arrependido? Quando de repente eles ouviram uma música lá longe. Aí André olha e tá aquela fileira de espíritos todo maltrapilho, de mãos dadas, com uma faixa de luz ao redor da cabeça. Eram os arrependidos. E eles vinham de mãos dadas, cantando hinos de louvor a Jesus, de louvor a Deus. E eles com aquela expressão de, nossa, eu tô tão cansada, não aguento mais, eu quero ir para um lugar bom. E eles iam lá de trás, e quando chegaram perto daquela multidão que estava ali na frente de espíritos que não estavam arrependidos, os sofredores levitaram. Gente, que cena impressionante. Eles de mãos dadas levitaram acima daquela multidão e conseguiram entrar no pátio da casa. E quando eles chegam, eles já caem no chão porque estão totalmente sem energia. O restinho de energia que eles tinham, eles fizeram esse movimento de ir até lá. E aí vem os assistentes com macas providenciando a entrada deles ali nos hospitais que tinham lá dentro. Impressionante. E o fogo vindo. E o fogo chegando cada vez mais perto. E quando chega a hora que os sofredores, aqueles arrependidos já tinham conseguido entrar, Zenóbia convoca todo mundo para dentro da instituição e pede que eles fizessem uma oração para ajudar ali na locomoção. E aí ela faz uma leitura do Salmo, acho que é o Salmo 104. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Salmo 104. Ela faz essa leitura do Salmo, que é incrível, fala inclusive de um fogo purificador. E André, concentradíssimo, ele percebe até que a Zenóbia está emitindo muita luz do tórax dela. Todo mundo ali também começa a emitir luz, aquele ambiente se ilumina todo. E ele sente que a casa está levitando. E de repente se locomovendo na horizontal, numa velocidade bem rápida. André olha pela janela e vê o que ficou para trás. Ele vê
É como se fosse uma floresta queimando, e ele vê pessoas saindo assim de furnas, de buracos, correndo do fogo. Aquela multidão que ficou desesperada. E aí a casa vai se locomovendo. E ele finalmente, depois de tantos dias ali, né, ele vê o sol, porque a casa atinge uma determinada altura que eles conseguiam perceber os raios solares. E aí eles vão voando por mais ou menos 3 horas e 35 minutos, de acordo com o André. E depois aterrissam num novo lugar, nas trevas também, só que era um lugar bem menos tóxico, denso. Era treva, mas era uma treva mais light, vamos dizer assim. E lá já tinham vários colaboradores esperando para atendê-los, para ajudar naquela adaptação, porque era um novo local e precisava de uma adaptação. E André ficou impressionado com tudo que ele tinha presenciado. E ele fala uma coisa que eu achei tão interessante. Quando já tá lá, né, aterrissando e tal, ele fala assim pro Jerônimo, o assistente dele, ele diz assim: se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência e o aprendizado. Se os homens encarnados soubessem dessas coisas que a gente vê aqui, como que eles valorizariam muito mais a existência. E olhem só, meus amigos, eu e vocês sabemos. Não vamos ter como alegar a ignorância desses fatos, porque André e tantos outros nos deixaram tudo tintim por tintim. E a gente que estuda, a gente vê a importância de nos renovarmos ainda aqui. É aqui, a hora da prova é aqui. Então a gente não pode adiar mais a nossa mudança, a nossa reforma. Lembre-se, a gente viu numa aula anterior uma espírita no meio desses sofredores todos, dizendo que conheceu Bezerra de Menezes, estava lá, junto com outros tantos criminosos, porque ela tinha o conhecimento, mas não aplicou. Então o André fala, se eles soubessem, muitos dos nossos companheiros realmente não sabem dessas belezas do mundo espiritual, mas eu e vocês, a gente sabe, e vai ser cobrado. Então olha a responsabilidade que temos, não vamos deixar para amanhã, comecemos hoje, vamos aproveitar essa chance que temos de estudar para verdadeiramente aplicar, certo? Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero vocês na semana que vem, se Deus quiser.